bom dia, bom dia. Todo mundo me ouve? Deixa eu um pouco mais para trás essa câmera. Tudo bem com vocês? Estou falando aqui. Tudo bem? Como estão? Já vou habilitar a câmera de vocês, só um pouquinho. Como que passaram de feriado? Quem que está aí usando o nick da mãe, por favor, se identifique. Então, quem está por aqui? Miguel, Jordana, Natália, Bruno, Victor, Gabi Chaves, Gabi Bortolin, a Isa, Jordana, Miguel, o Otávio, beleza. Habilitei o microfone para quem quiser participar, tá bom? Já vão pegando os materiais de vocês para nossa correção. Bom dia, Leonardo. Falei Leonardo. Bom dia a todos e todas. Então, a gente vai começar corrigindo a página 420 da apostila de vocês. Todo mundo abre a 420. Tudo bem, Gustavo? Como estás? Passaram bem do feriado? Deu para aproveitar? Então, como de costume agora, eu tenho deixado nos slides. Vocês viram que eu postei o slide lá na Iônica, né? Os slides da correção. 420, desculpe. Alguma dúvida antes da gente começar? Algum comentário, alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então, essa semana foi novamente mais curta, né? Vocês viram que a gente teve um feriado e o recesso na segunda-feira. Eu mandei os materiais ontem, né? Vocês não têm aula na quarta comigo, vocês só teriam na quinta. Então, acabou acontecendo igual na semana passada. A turma do sexto B vai receber um material a mais, né? Porque eu mandei 2 aulas, postei 2 aulas para o sexto A, 2 aulas para o sexto B, tá? Na semana que vem, na quinta-feira, vocês vão fazer a prova bimestral de História. Então, como ficou combinado com o Thiago, na semana de prova, a gente não envia material para vocês, tá? Então, a gente, né, não vai mandar material. Só vou mandar uns exercícios para vocês na segunda-feira, para vocês fazerem. Bom dia, Gabi. Vou mandar os exercícios na segunda-feira para vocês fazerem. E daí, hoje eu vou postar os conteúdos que eu vou cobrar na prova bimestral, tá? O que eu vou cobrar na prova bimestral de vocês? Vou cobrar esse capítulo que a gente está trabalhando, então a gente vai começar lá. Eu vou cobrar, né, na prova bimestral o capítulo 7,
capítulo 8 e capítulo 9, tá? Mas esse capítulo 9 eu só vou cobrar a página até a página 419, tá? Então, para a prova bimestral, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 até a página 419, tá? Eu vou postar lá na Iônica e no clipe, mas é só para vocês já saberem que a gente tem prova bimestral vindo por aí, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida? Todo mundo está me ouvindo? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 até 419, tá? Eu vou postar lá na Iônica, mas é só para vocês saberem o que eu vou cobrar. No simulado a gente já trabalhou o capítulo 7, então o 8 que a gente não tinha trabalhado ainda. Mas o capítulo 9 a gente vai trabalhar até essa parte da República. Então, todo mundo lá na página 420 da apostila, para a gente fazer a correção. Deixa eu só abrir meu slide. Tá todo mundo vendo o slide? Deixa eu ter que dar um reconnect. Não tá entrando. Vamos ver se ele entra agora, só um pouquinho. Deixa eu abrir e fechar o slide. Vamos ver se... Então, na semana que vem, na nossa live, eu vou fazer a revisão para a prova, tá? Que daí, se tem prova naquele dia mesmo, aí já estuda pela revisão também. Estranho. Só um pouquinho que o GoBrunch está abrindo. Oi? Eu só tô tentando abrir o slide, porque ele não tá abrindo, gente. Só um pouquinho. Tudo bem, Gustavo? Bom dia. É só cansaço, Gustavo. Essa semana eu não passei muito bem. Eu vou reconectar só um pouquinho. É o Murilo, né? Que tá. O sobrenome é do Murilo. E hoje eu tive uma notícia meio triste de manhã também. O pai de um aluno meu do outro colégio faleceu, então eu fiquei um pouco triste também, Gustavo perguntou. Deixa eu só reconectar, Gustavo, só um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver se entra agora. Triste, bem triste. Aí a gente fica um pouco triste, esse ano já tá pesado, né? Ainda aí perder pai e mãe ainda é uma coisa meio triste. Deixa eu só ver se eu consigo baixar aqui. Então vamos ver se a gente abre a correção. Vamos lá. Tomara que abra. E você, tá tudo bem? Que
estranho, não tá abrindo esse negócio. A 4A. Bom, mas a gente vai fazer a correção dela, né? Daí eu faço a correção em áudio. Deixa eu só abrir meu PowerPoint aqui pra gente fazer. Então, mas só uma que ficou ruim. Só o primeiro slide que tá o texto lá da 420. Não entendi por quê. Pois é. Então, vamos lá. Depois eu vou postar lá bem certinho para vocês. Então, lá na 420, todo mundo. E eu havia passado um exercício para vocês no caderno. Deixa eu ver se eu consigo abrir no PDF para que vocês... Eu vou fechar ele aqui e vou abrir outro tipo de arquivo, só um pouquinho. Eu vou abrir outro arquivo que acho que daí vai dar certo. Eu vou abrir em PDF só para vocês verem, senão não vai ficar legal. Assim. Então, eu mandei 2 aulas semana passada. Essa é a aula 4. Aula 3, na verdade. Deixa eu só achar a aula 3. E daí eu tinha passado para vocês uns exercícios para vocês copiarem no caderno, tá? Na quinta-feira que vem, Cauê. Semana que vem, dia 24. Eu tinha colocado no slide o texto para vocês poderem copiar. Então, achei o PDF. Deixa eu só salvar em PDF, que daí ele vai... Hoje tá... O Golbrant não tá muito afim de trabalhar. Eu já vou arrumar aqui, colocar em PDF. Apesar que essa semana são menos coisas para corrigir, dá tempo bem tranquilo da gente corrigir. O Golbrant não tá afim hoje. Quem não tá com preguiça, né? Não vou julgar o Golbrant, porque todo mundo tá com preguiça. Já chega setembro, a gente já tá exausto. Então, Cauê, eu falei ali, só um pouquinho. Vai cair na prova capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Só que o capítulo 9 eu vou cobrar até a página 19, tá? Não tá com preguiça? Que orgulho. Isso é bom ser jovem, né? A gente jovem é bonito. Vamos lá. Pelo menos a trilha abriu. Vamos lá. Então, eu passei para vocês um exercício para o caderno que falava a respeito dos cargos criados na República Romana. A gente já vai corrigir também. Então, aqui. Então, com base na leitura acima, copie a questão a seguir e complete as informações com as palavras do quadro abaixo. Então, para quem tinha impressora, podia imprimir e colar, né, no caderno. Então, vocês viram que, durante a República, nós temos a organização de vários cargos administrativos. Então, na República, o principal, né, órgão é o Senado. E a partir do Senado vão surgindo outros cargos. Então, eu coloquei uma atividadezinha. Vocês estão vendo? Todo mundo está vendo o PDF? A imagem? Vou carregar porque para mim aparece, só um pouquinho. Para mim aparece, que estranho. Não está aparecendo para vocês agora? Abriu? Agora sim.
Abriu? Beleza. Então, vamos lá. Com base na leitura, copie a questão a seguir e complete as informações. Então, eu coloquei ali para vocês os cargos que foram criados na República. Então, vamos lá. O senador era o principal, né? O Senado, perdão, ali está senador, mas é o Senado. O Senado era o principal órgão administrativo da República Romana. Quem que participava do Senado? Apenas os patrícios. Era um cargo vitalício, onde elaboravam as leis e decidiam se Roma entraria em guerra ou não. Então, vão completando e corrigindo lá, tá? Lembrando que vocês estão com os microfones abertos, tá? Outros cargos administrativos foram criados para exercer funções administrativas, né? Que exerciam o mandato de 1 ano. Os magistrados romanos. Nós estamos no caderno. Primeiro caderno, depois apostila. Então, essa era a atividade. A primeira atividade era caderno, depois a gente ia para apostila. Mas 420 já deixa separado, tá? Caderno. Passei o exercíciozinho para vocês no caderno. Então, vamos lá. O cargo mais elevado, né, dos magistrados romanos era o cargo de cônsul. Um total de 2, então eram 2 cônsules. Presidiam o exército, então era o cargo mais prestígio, né, com mais prestígio, e o Senado. Os pretores, isso, exatamente. Os pretores eram responsáveis pela aplicação da justiça, então eles ajudavam, né, o Senado. Haviam também os censores. Então, o censo é uma forma de contagem da população. Então, eles contavam a população e separavam através da renda. Já os questores cuidavam do dinheiro. Então, o questor cuidava da arrecadação de impostos. E o édil era responsável pela organização dos cultos religiosos. Então, vocês viram que Roma tem 2 tipos de culto. Um culto público e um culto, né, privado. Aqui, aqui não é Zeus, é Júpiter. Lembrem-se que o deus romano, o principal deus romano é Júpiter, não Zeus, tá? Prof. Quem? Victor? Eu vou ter que sair um pouco agora. Tudo bem. Quando eu voltar, daí eu aviso no chat. Quando eu sair, eu aviso também. Tá bom. Depois eu vou postar a correção lá dos slides lá na Iônica, tá bom? É só pra vocês não estranharem muito que eu saí. Tá bom, pode deixar. Então, vamos lá. Em períodos, né? Então, o édil eram responsáveis pela organização dos cultos religiosos e manutenção das cidades. Em períodos emergenciais, como guerras ou conflitos, poderiam nomear um ditador, né? Então, caso houvesse uma crise generalizada em Roma, eles poderiam escolher um ditador para governar. Esse ditador tinha um mandato de 6 meses, que podia ser prorrogado, né, por mais 6 meses, caso fosse necessário, tá? Então, esses são os cargos da República. Então, a República é um governo, né? Tanto que a palavra república, né, significa coisa do povo. Né? Então, há uma forma de governo descentralizado. O que significa? Não existe o poder na mão de uma pessoa só. Então, o poder é compartilhado por esses órgãos, ok? Tranquilo? Sim? Completaram lá? Corrigiram? Conseguiram corrigir? Todo mundo está me ouvindo? Corrigiram? Sim? Então, beleza. Alguma dúvida, gente, sobre os cargos da República? Não? Tranquilo? Então, são vários cargos administrativos. O principal é o cargo de cônsule, porque ele é, né, os cônsules são 2, né, um chefe do exército e chefe do senado, ok?
Então, agora na 420. Lá na 420, né, tinha uma perguntinha para vocês lá. Agora todo mundo na 420. Pode, Miguel, por favor. Eu vou ler a pergunta, você lê a resposta, então. Escreva um parágrafo apontando 3 diferenças entre as monarquias e as repúblicas na antiguidade. Miguel, por favor. Prof, eu coloquei assim. Na monarquia, o chefe de Estado se mantém no poder durante toda a vida, ou até abdicar. Na república, o chefe de Estado é eleito democraticamente. Então, na república, Miguel cortou seu áudio. De reis, rainhas, príncipes, entre outros, e na república eles são chamados de chefe não. Esse eu só deixo me branco, eu não sei como é que eles se chamam. Os feitos da São criados cargos, né? Cargos administrativos, né? Eles são chamados de prefeitos Isso. da república. Tá certo? Então, primeira coisa lá. Na monarquia, nós temos... O trem passou fazendo um escândalo. Então, lá na monarquia, nós temos um poder centralizado. Eu vou copiar a resposta, a minha resposta que eu coloquei no slide, mas depois vocês vão ter acesso lá para vocês também, tá? Então, lá na 420, né, nós temos a questão. Na monarquia romana, o poder não era hereditário. Vocês lembram que lá na monarquia, quem que escolhia os reis? Hein, Miguel? Quem que escolhia os reis na monarquia romana? Acho que ninguém, né? Era hereditário. Não era hereditário. Quem escolhia os reis na monarquia romana era o Senado, tá? Então, o Senado que escolhia os próximos reis. Vamos ver se vai abrir aqui. O voto... aqui tá abriu. Vocês estão vendo no slide ali? Estão conseguindo ver? Estão vendo o slide, gente? Sim. Então, olha lá na resposta da 420. Na monarquia romana, o poder não era hereditário, pois o Senado quem escolhia o próximo rei. Tratava-se de um governo centralizado, então centralizados nas mãos de um rei. Porém, tanto que o poder do rei era controlado pelo Senado. Quem que fazia parte do Senado? Quem que podia ser senador lá na República Romana? Todo mundo podia ser senador? Não. Quem podia, Cauê, ser senador? Beleza, Victor. Victor não, Otávio. Quem que podia ser senador? Cauê. Pode falar, Miguel. Aqui é a aula. Aqui é a aula. Oi, Cauê. Quem que pode participar do Senado? Em Roma. Tá. Vem às 10, pai. Cauê, tá ligado seu áudio. Ah, desculpa. Quem que fazia parte do Senado? Quem que podia fazer parte do Senado? Alguém pode digitar ou falar?
Todo mundo lá em Roma podia ser senador? Não. Quem podia? Pode falar, Leonardo. Está aberto o áudio se quiser também. Apenas os patrícios, tá? Então, olhem lá. Então, lá, quem que estava no poder máximo? Não era o rei, né? Mas o rei é um poder centralizado que está acima das leis, tá? Lá em Roma, o poder do rei era controlado pelo Senado, tanto que o Senado escolhia o próximo rei. Apenas os patrícios, exatamente. Na República, o governante é limitado pela lei, que é controlado, organizado através dos cargos públicos. Então, vocês vão ver que existem vários cargos lá em Roma, ok? Ele era um rei que governava, né? Ele podia criar leis, né? Então, ele tinha um poder. Mas o principal poder da República Romana e desde a monarquia era do Senado, tá? Lá, mais adiante, quando vocês vão estudar na Idade Moderna, vocês vão ver que os reis, eles mandam. Aqui o rei, ele é um pouco mais controlado pelo Senado, ok? Tudo bem, Yuri? Dúvida, gente? Corrigiram? Miguel, não estava errada a sua resposta não, tá? Eu só fiz uma um pouco mais completa, mais ampla, tá? Sim, e o cargo de Senado era vitalício, né? Então, correto. Então, vou esperar um pouquinho o pessoal copiar. Aí, eu havia passado mais uma atividade no caderno. Mas eu vou corrigir a apostila primeiro, depois eu vou para o caderno de novo, tá bom? Então, a gente vai para 429. Depois a gente vai para o caderno. Vai ser a apostila, a gente já aproveita. (429), número 4. Lembrando que depois eu vou deixar os slides lá na Iônica para vocês, tá bom? Alguma dúvida, gente, enquanto o pessoal está copiando? Então, vocês viram que a história de Roma ela é dividida em 3 fases. Na primeira fase, nós temos a monarquia. Então, a monarquia é o governo do rei. Porém, lá na monarquia, o governo era controlado, né? Era limitado pelo Senado. E o Senado que escolhia, né? Quando um rei morria, era o Senado que escolhia. Tanto que quem que vai derrubar o poder, né, do rei lá em Roma? Vai ser o Senado, tá? Então, o último rei etrusco, Tarquínio o Soberbo, foi expulso da cidade de Roma, e aí a gente tem início a nova fase de Roma, que é a República. Na República, ainda temos o Senado, mas a criação de outros cargos administrativos, que são os magistrados romanos, ok? Tranquilo, gente? Sim. Copiaram a Otávio, que estava copiando? Então, vamos lá. Então, 429. O trecho transcrito a seguir apresenta artigos da Constituição Brasileira que tratam do Congresso Nacional. Leia-os, então, responda as questões. Então, artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso, que se compõe, né, da Câmara dos Deputados e do Senado. O Senado compõe-se de representantes dos estados
e do Distrito Federal. Cada estado e o distrito elegerão 3 senadores com um mandato de 8 anos. Tá? Então, lá na 430 agora, onde estão as perguntinhas. Letra A. Que importante instituição política presente na nossa Constituição é a herança dos antigos romanos? O Senado, né? Então, o Senado, né, os senadores são um cargo que vem desde Roma Antiga. Então, na letra A, o Senado. Letra B. A instituição política, né? Tá certinho, Miguel. A instituição política que você identificou no item anterior funciona hoje do mesmo modo como ocorria em Roma? Justifique. Pode sim, Miguel. Então, eu coloquei assim. Eu coloquei uma coisa. Não, Olha um pouquinho mais perto do microfone. tá. Eu coloquei assim, não, 2 anos eles comandavam a guerra e a paz. E hoje não. Então, assim, antes tinha guerra, né? Lá. Eu coloquei que. Tá não. dando um lagzinho no teu áudio. Você tá perto do microfone? Tô. Calma aí, eu vou reconectar. Tá dando tipo, tá meio que cortando o áudio, meio estranho. Também não entendi. Daí ele vai reconectar. Vamos lá. Oi? Agora melhorou. É porque eu acho que eu reconectei. Eu acho que ficou melhor. Eu coloquei assim, prof. Não, pois antes eles comandavam a guerra e a paz. E hoje não. Porque, assim, Exatamente. porque antes tinha guerra lá, né? E hoje agora não, né? Não tem mais guerra. Assim. Sim, hoje em dia não tem mais guerra e não é o Senado que escolhe isso, tá certo? Eu coloquei um pouquinho diferente da tua, mas não tá errada, tá? Você quer que eu complemente? Pode complementar, então. Deixa eu só colocar ali no slide. O slide hoje tá difícil. Deixa eu abrir e fechar meu slide. Então, eu coloquei assim, não. Os senadores hoje, eles são escolhidos por voto, através do voto, tá? Antigamente, vocês viram que não era escolhido, né? Então, os patrícios, eles eram cargo, né? O Senado era um cargo vitalício, tá? Então, não eram escolhidos através de voto, não eram os romanos que escolhiam, eram os próprios patrícios que escolhiam. Vamos ver se vai o slide. Pois é, hoje tá difícil. Agora deu. Então vamos lá. Ó. Não, atualmente os senadores são eleitos para mandatos de 8 anos. Em Roma, apenas os patrícios podiam ser senadores e o cargo era vitalício, tá? Então era para sempre. Então era um total de 300 senadores, como o Miguel lembrou, e esses senadores eram escolhidos pelos patrícios, tá? Tranquilo? A número 5. Uma república democrática, quando os direitos à cidadania estão estendidos a todos, ou à maioria dos habitantes de um Estado. Na sua origem, julgue se a República Romana era democrática. A República Romana, ela era democrática? Ela dava acesso para todo mundo? Todo mundo tinha direito político? Não. No início da República, quem que possuía direitos? Apenas os patrícios. Depois, aos poucos, os plebeus vão lutar, sobretudo os plebeus ricos, né? Vão lutar para ter direitos, para possuírem, né, participação política, tá? Então, lá na resposta, a República Romana não era democrática, pois, na sua origem, apenas os patrícios possuíam direitos, ou seja, era uma forma de governo aristocrática. Então, Roma é aristocrática. Lembrem-se que
os patrícios, eles têm origem lá com os genos, né? Então, eles se sentiam os melhores, né? Lembrem-se lá que eles governavam porque os plebeus, eles não tinham tempo. Os plebeus tinham que trabalhar. Os patrícios, não. Os patrícios, eles tinham tempo para ficar lá decidindo, né? Tomando decisões. Todo mundo ouviu? Travou? Então, vamos lá. Continuando. Então, era restrito a uma pequena parcela. Então, apenas poucas pessoas tinham acesso aos direitos, né? E eles se consideravam superiores aos demais. Porém, ao longo do tempo, houveram várias lutas e outras classes passaram a possuir direitos. E a cidadania foi estendida aos plebeus. Ok? Tranquilo? Então, copiam lá a resposta completa. Alguma dúvida em relação ao número 5? Dúvidas? Tranquilo? Alguém está copiando para a gente continuar? Beleza. Vou esperar uns minutinhos para o pessoal copiar. Quem que entrou? Não entendi, Victor. Terminou, Gustavo? Terminaram de copiar? Ah, entendi. É tipo a Siri, mas da Microsoft. Entendi. Ela quer estudar história. Todo mundo terminou? Sim? Miguel está copiando ainda. Assim que forem terminando, vocês me falam. Pronto. Não sei, Gustavo. Qual é a salada preferida do Hulk? Rúcula. Ai, ai. Boa, Gustavo. Essa foi boa. Então, aí mais uma agora do caderno. Então, acabou a apostila. Tinha mais uma questão para o caderno, que era para vocês lerem lá um textozinho da apostila. O texto da página 421. Então, era o texto da 421. E daí, uma perguntinha para vocês do caderno. A perguntinha no caderno era: explique quais são as principais características de um governo pautado em valores republicanos na atualidade. Então, vocês leram o textozinho lá da 421. Todo mundo leu esse texto e fez atividade? Sim? Todo mundo leu? Victor quer responder? Victor e Yuri. Miguel sempre participa, não tenho falado Miguel. Gustavo. Alguém respondeu essa? O que vocês colocaram? Então, era para ler o texto. Então, vamos lá.
Então, vamos ler o texto. Com o fim da monarquia, era uma pergunta que estava baseada no texto. Com o fim da monarquia, os antigos romanos decidiram organizar a sociedade sem os reis. Então, vocês já viram que a república não tem rei. Para dominar, denominar a nova forma de governo, utilizaram a expressão latina res publica, que, como vimos, significa coisa pública. Com isso, eles modificaram as relações entre a sociedade e o Estado. A partir de então, o monarca não tinha mais o direito de governar de acordo com as suas vontades e caprichos, prevalecendo a coisa pública, o bem comum e a comunidade de todos os cidadãos. Isso não significou uma eliminação da tirania. Vocês viram que o governo tirano é aquele governo que toma as decisões só baseado no que ele quer, tá? Das monarquias ou dos modelos oligárquicos de república. O que é uma oligarquia? Oligarquia é governo de poucos. Então, vocês viram que em Roma, o governo, e assim como Grécia, o governo está na mão de poucas pessoas, ok? Desde então, o sistema de governo conhecido como república ganhou o sentido de uma comunidade que se pauta por uma lei comum, isto é, uma lei que vale da mesma forma para todos os seus membros. Então, isso vai surgindo depois. Isso traz uma segunda transformação ao mundo da política. Um governo republicano é, antes de tudo, um governo justo, que impera a justiça e não arbítrio, tá? É com esse sentido que ele chegou à Revolução Francesa, matriz das democracias burguesas e das grandes democracias mundiais, incluindo o Brasil. Então, o governo republicano significa que é um governo que possui uma lei para todo mundo, e o governo deveria ser justo, tá? Então, numa república, não existe diferença entre as pessoas. Uma lei justa, exatamente, tá? E a polícia mantém a ordem, que age de acordo com as leis, tá? Tanto que ele faz ali a menção à formação tartaruga, que é uma formação do exército romano, ok? Então, ali a respostazinha. Miguel, ficou claro o que é uma república? Então, a república é um governo que, ele pretende governar para todo mundo, tá? Mas a gente sabe que no início da república em Roma não é para todo mundo. Aí, o governo atual, república, as pessoas votam, então, segundo a legislação, segundo a Constituição, todos são iguais. Então, estamos fazendo errado. Sim, até hoje, a gente não pode falar um governo que é justo, um governo que as leis são para todo mundo, que o governante toma suas decisões baseadas no bem comum. A maioria dos governantes ainda só pensa em si e nos seus grupos. Então, a maioria dos governantes ainda é tirano. Seria um sonho, viver num governo que as leis são para todo mundo, que valoriza o bem comum. Ok? Então, essa é a resposta da aula número 4 do exercício do caderno, tá? Alguma dúvida, gente? Dúvida, pergunta? Mas não é, exatamente. Ficou claro? Miguel que estava com dúvida? Sim. Então, hoje vai abrir mais uma aula para vocês sobre os conflitos de Roma. Então, hoje vai abrir 2 aulas. Vai falar sobre as guerras púnicas e sobre a conquista dos plebeus. Então, vocês viram que, na história de Roma, no início, os romanos, apenas os patrícios tinham direitos políticos. Porém, com a expansão romana, os plebeus também vão questionar, sobretudo os plebeus que vão ganhar dinheiro, porque eles não tinham direitos políticos, tá? Então, Roma, vocês viram que uma das principais atividades que Roma vai desenvolver é o militarismo. Então, os romanos vão se expandir. E isso vai começar a partir das guerras púnicas, tá? Então, Roma vai enfrentar uma outra potência,
que é Cartago, né? Então, Cartago controlava o mar Mediterrâneo. Lembrem-se que Roma vai enfrentar, então, Cartago para poder controlar. Por que o mar Mediterrâneo é importante? Porque o mar Mediterrâneo dá acesso a 3 continentes: Ásia, África e Europa, ok? Isso mesmo. Então, hoje tem aula 5 e aula 6. Anotem lá suas dúvidas. Para a semana que vem, a gente vai fazer a correção, né, dos exercícios e a revisão da prova. Na segunda, eu vou mandar uma revisão para vocês, tá bom? Vou mandar um monte de pergunta para vocês. Bom dia para vocês. Bom dia, tá? Se cuidem. Estudem para a prova na semana que vem. Um beijinho para vocês. Tchau, Gabi. Tchau, Natália. Tchau, Léo. Miguel. É que vai abrir mais uma aula. Lembrem-se que as aulas abrem de acordo com o horário. Eu acho que tem uma aula que vai abrir às 10h10. Tchau, Miguel. Então, eu vou postar os slides lá depois, tá, gente? Um beijinho para vocês.